Olá, queridos alunos! Eu estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias do Acre para mais uma aula de História. Eu me chamo Paulo Mário e o tema da nossa formação geral básica de hoje é o Apartheid. Já ouviu falar nessa palavra? O que significa? Quais as principais características sobre esse assunto? Onde e como ele se desenvolveu, principalmente na África do Sul? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vou começar o nosso slide com algumas imagens, uma frase para retratar o nosso assunto e depois eu vou mostrar algumas imagens bem impactantes sobre esse tema. Vamos a ele? Os habitantes eram classificados desde o seu nascimento em 4 categorias: brancos, negros, mestiços e indianos. Na vida cotidiana, havia placas para reservar ônibus, restaurantes, bilheterias e até praias para a população branca. Os casamentos mistos e as relações sexuais interraciais eram proibidas. Os negros tinham acesso à educação e à saúde de pior qualidade. Aqui nós temos uma fotografia no museu mostrando exatamente essa separação entre brancos e negros na escola. De um lado, a aluna de cor branca e do outro lado, os alunos de pele morena. Nos lugares públicos, nas praças, nas paradas de ônibus, havia a separação entre os lugares para o branco sentar e para o negro sentar. Os bebedouros, os locais públicos, existiam o lado dos brancos e dos negros também. Aqui num grupo de escola, onde os alunos estão praticando natação, ou em um clube, havia também a separação, os lugares dos brancos e dos negros, e muitos até resistiam, quebravam as regras, frequentavam lugares que comumente era frequentado por brancos e eram mal vistos pela sociedade. Vamos agora ao conceito do apartheid. O que foi o apartheid? O que significa o apartheid? O apartheid é uma palavra, é um termo africanês que significa separação. Apartar, dividir, né? Essa palavra brasileira também eu vou apartar uma briga, eu vou separar, né? Eu não vou deixar que aquilo aconteça. Então tem origem nesse termo aí. Surgiu oficialmente na África do Sul em 1944. Prestem bem atenção nessa data, gente, porque nós já tivemos uma aula aqui sobre independências na África e na Ásia, e a maioria dos países que estavam conquistando a sua independência foi a partir da Segunda Guerra Mundial ou após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial inicia em 1939 e vai até 1945. De 1945 até 1990, ocorre no mundo, 89, 90, com a queda do Muro de Berlim, a Guerra Fria. E é dentro desse contexto que muitos países africanos estão conquistando a sua independência das colônias europeias. Então, o apartheid ocorre dentro desse contexto, nessa época. É importante colocar isso. Então, atenção para essas datas, tá? 1944. E ele passou a designar a política de segregação racial e organização territorial aplicada de forma sistemática naquele país. E durou até 1990. Olha a data que eu citei aqui, que terminou mais ou menos a Guerra Fria. Então é dentro desse período, é dentro desse contexto que ocorre o apartheid. O principal objetivo do apartheid era promover a separação racial no plano jurídico, classificando os habitantes como brancos, asiáticos, mestiços e bantus.
ou negros, mesmo que negros, bantus é um termo africanês, digamos assim. E estabeleceu uma hierarquia em que a raça branca dominava os demais grupos. No plano geográfico, essa segregação se concretizou por meio da criação forçada de territórios reservados aos negros. São os chamados bantustões. Então, o que eram os bantustões? Eu vou já mostrar aqui no mapa para vocês. Eram territórios reservados aos negros. Então, como se já não bastasse a segregação racial por meio dos espaços públicos, ela também se deu, pelo meio jurídico, ela também se deu no meio geográfico. Acompanhe aqui esse mapa. Aqui nós temos exemplo dos bantustões. Aqui, você percebe pela cor, as cores em Botsuana. Esses grupos só podiam circular e habitar essas regiões. Tem Ciskei, esse de amarelo aqui. Gazankulu, aqui perto de Lesoto, essa cor alaranjada. Temos outros. Venda, aqui perto, na fronteira da África do Sul com o Zimbábue. Transkei, esse laranjado aqui que eu já falei. Leboa, essa região de azul mais claro. Enfim, eu não vou citar todos eles, mas eu gostaria de geograficamente mostrar para vocês. Isso aqui é a parte final da África do Sul, tá? No mapa na África do Sul, ó. Essa região aqui. Então, os bantustãs eram regiões separadas para os negros ocuparem. Vou falar um pouco da situação para a gente melhor entender como que se dava esse comportamento social. Os casamentos entre brancos e negros eram proibidos. E o ato sexual de brancos com não brancos, se descobertos, eram punidos com prisão. Essa é a primeira situação. Segundo, somente brancos atuavam nos cargos diretivos do governo, no parlamento, e eram eles os proprietários de terras produtivas. Terceiro, já aos negros cabia o trabalho como a mão de obra barata nas fazendas, nas minas e na indústria. Além disso, a circulação pelo país era restrita e controlada por diversos documentos de identificação ou passes e salvo-condutos. Então, olha só a situação de segregação. Casamento, a circulação, a participação dessa população nos cargos públicos, isso era influenciado e classificado de acordo com a cor. Continuando, uma quarta situação. Havia veículos de transporte separados para brancos e para negros, assim como os pontos de ônibus. Eu trouxe a imagem para vocês no início da nossa aula. Lugares separados nas praças, nos parques e nas praias também eram bastante comuns. Outra situação. Bibliotecas também seguiram as regras de segregação, assim como os bebedouros, os restaurantes e os bares. Enfim, todos os lugares foram marcados pela violência da segregação racial. Aqui a gente tem um retrato de como funcionava essa violência no sentido da separação, da segregação. Quando eu cometo algum tipo de violência, algum tipo de preconceito, não é só agredindo, não é só com palavras, mas aqui nós temos exemplo com ações. A sociedade estava acostumada àquilo e as crianças, as locais e as estrangeiras cresciam passando a achar que aquilo era normal. Porque ela já nascia vendo aquilo, ela crescia e se desenvolvia vendo aquilo na escola, na igreja, no trabalho,
nos espaços públicos mais comuns, supermercados, praias, restaurantes, clubes. Assim se materializou o apartheid na África do Sul. E interessante, né? Na África do Sul. Continuando, vamos agora às principais características do apartheid. Primeira delas é a segregação racial. A população era dividida em categorias raciais: brancos, negros, mestiços e indianos. E a interação entre elas era restrita por lei. Segunda característica, privação de direitos. A população não branca era impedida de votar, possuir terras, frequentar escolas e áreas públicas reservadas aos brancos, e foi privada até mesmo da cidadania sul-africana. Terceira característica, lei e violência. O sistema era sustentado por leis que impunham essa segregação e pela repressão policial e militar contra a população negra e seus opositores. Outra característica é a exploração econômica. A minoria branca explorava a força de trabalho negra, obrigada a viver em áreas segregadas, guetos e bantustões. Um exemplo que eu trouxe para vocês foram os bantustões. São áreas de segregação racial e sem direitos econômicos. Essas são algumas das principais características do apartheid: segregação racial, privação de direitos, lei e violência e exploração econômica. Fim do apartheid. A luta interna. Ativistas como Nelson Mandela e Desmond Tutu lideraram a resistência contra o regime. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre eles. A pressão internacional. A ONU e outros órgãos internacionais posicionaram-se contra o apartheid e impuseram sanções. As nossas aulas que falam sobre a independência dos países africanos e asiáticos do neocolonialismo, do colonialismo europeu, falam exatamente disso. E é nesse período porque há um sentimento muito grande no africano, o pan-africanismo, de independência. E é dentro desse contexto, é nesse período que isso ocorre. Outra coisa, a democratização. Em 1990, as leis do apartheid foram revogadas e em 1994 ocorreram as primeiras eleições democráticas e multirraciais, elegendo Nelson Mandela à presidência da República. Então o apartheid ele teve fim com essas lutas internas, a pressão internacional, principalmente por parte da ONU, já que nós tínhamos os países sendo libertos depois de anos e anos de colonização europeia, e uma tentativa de democratização desses países. Não é só libertar esses países do poder europeu de anos e anos, mas como que eles vão caminhar daqui para frente agora? Esse era o grande X da questão. Continuando, aqui está o Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um líder político sul-africano que lutou contra o apartheid. Ativista da paz e filantropo, serviu como presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Ele foi o primeiro chefe de Estado negro do país e o primeiro eleito em uma eleição democrática totalmente representativa. Seu governo se concentrou em desmantelar o legado do apartheid, combatendo o racismo institucionalizado e fomentando a reconciliação racial. Nem os próprios africanos tinham esse sentimento de que eles podiam ocupar, governar e tomar conta das suas próprias vidas. Tamanha foi a força da colonização e do imperialismo europeu no continente africano. Isso também não se deu do dia para a noite. Isso foi acontecendo gradativamente, foi acontecendo aos poucos. Outro que lutou dentro desse contexto foi Desmond Tutu. Foi um arcebispo da Igreja Anglicana. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984 por sua luta contra o apartheid em seu país natal. Desmond
foi o primeiro negro a ocupar o cargo de arcebispo da cidade do Cabo, tendo sido também primaz da Igreja Anglicana da África Austral entre 1986 e 1996. As comunidades se uniram em prol de um objetivo maior. As sociedades, as escolas, as igrejas, os políticos tomaram de conta desse movimento e desse sentimento de que aquilo deveria mudar, de que isso deve mudar. E foi dessa forma que aconteceu. Vale ressaltar aqui, gente, que isso não acabou. Nos dias atuais, ainda temos sociedades e povos no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa principalmente, com marcas, com resquícios desse racismo que está entranhado na sociedade. Vez ou outra, final de semana ou outro, a gente vê, né, nas grandes ligas europeias, nos estádios lá na Europa, sendo jogado casca de banana em jogadores negros, insultos. Aqui mesmo na América do Sul, na América do Norte, nós temos o campeonato da Libertadores, a gente vê xingamentos de torcida chamando jogadores de determinados países de macacos. Então, isso ainda são resquícios que estão entranhados na sociedade e essas pessoas acham isso extremamente normal. Continuando aqui o nosso slide, para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui a bandeira, que é um símbolo patriótico desse movimento. A bandeira do Apartheid. Em 6 cores, preta, amarela, verde, branca, vermelha e azul, a bandeira da África do Sul representa no centro um Y. Se vocês perceberem aqui, ó, gente, ela forma um Y deitado. Esse Y simboliza a convergência em uma só nação após o regime do Apartheid. A cor vermelha simboliza o sangue, a cor azul representa o céu, o verde simboliza a terra da África do Sul, coberta por uma rica vegetação, a cor preta representa os cidadãos negros e brancos e os de cor branca. A cor amarela simboliza o ouro, o minério, muito presente no solo sul-africano. A bandeira atual da África do Sul, essa que vocês estão vendo aqui, foi adotada em 27 de abril de 1944, logo após o fim do regime do Apartheid. Eu convido vocês agora a resolver 2 questões que eu trouxe para ilustrar a nossa aula. A questão de número 1 diz o seguinte: várias políticas ditatoriais foram implantadas no continente africano. O Apartheid foi uma política racial imposta pela minoria branca da população, únicos com direito a voto, restando a maioria da população, composta por negros, obedecer rigorosamente às leis separatistas. Em qual país da África foi implantado o Apartheid? Letra A, Angola. B, Nigéria. C, Camarões. D, África do Sul. E letra E, Jamaica. Jamaica é um país que não pertence ao continente africano, então a gente já eliminaria logo de cara. Todos os outros países fazem parte do continente africano. Uma observação antes de eu responder essa questão para vocês, gente. Às vezes as pessoas confundem, né? A África é um país. Eu sempre recebo essa pergunta. Professor, a África é um país? Não. A África é um continente. O que é um continente? É um conjunto de países. A África do Sul é um país que pertence ao continente africano. Tá bom? Dito isso, nosso gabarito ficou fácil, né? Letra D, África do Sul. Muito cuidado. É importante fazer essa observação porque tem gente que confunde geograficamente. A questão de número 2 diz o seguinte: a repercussão negativa do regime político racial instalado na África do Sul envolveu a maioria da população local, que eram os negros, e organismos internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a ONU. Várias manifestações foram realizadas contra o Apartheid, sendo o principal líder desse movimento Mahatma Gandhi, Frederic de Klerk. Letra C, Thabo
Mbeki, D, Nelson Mandela, ou letra E, nenhuma dessas alternativas. Aqui a gente já... Alguma dessas alternativas é a nossa questão. Então a gente já eliminaria a letra E. Mahatma Gandhi foi um líder revolucionário indiano. Nós vimos isso nas nossas aulas sobre independências na Ásia. E o que restou desses nomes conhecidos e que nós vimos na nossa aula agora mesmo, no final da aula, foi a letra D, Nelson Mandela. Então é isso, gente. Aqui está o nosso gabarito. Resumindo a nossa aula, nós tivemos uma contextualização sobre o assunto, sobre o tema. Nós tivemos o conceito do apartheid, né? Nós vimos o conceito do apartheid, fatores que contribuíram para a descolonização, as principais independências de países asiáticos e a Conferência de Bandung. Eu gostaria de terminar a nossa aula com essa imagem, que é bem marcante, é bem impactante, né? É impossível a gente viver em um país em que pense que existem seres humanos melhores que os outros, com mais direitos que os outros. E essa imagem, ela é bem impactante. Aqui é um museu, né, em uma escola na África do Sul. E quem está ao centro aqui, ó, é a esposa do Nelson Mandela. Essa fotografia aqui representa ela não, é a esposa do Nelson Mandela. Então, mesmo num ambiente em que se deve praticar a igualdade de direitos, independentemente de raça, de cor, de religião, é praticado a segregação, a separação. O apartheid, ele não aconteceu somente na África do Sul. Os Estados Unidos é outro país que teve isso muito forte. Em outros países no mundo inteiro e outros países na Europa, até hoje, praticam algum tipo de preconceito. Seja através da violência, da fala, da imposição. Durante muito tempo nós assistimos filmes e novelas em que colocava isso para a população também. Quem era o negro? O que o negro fazia na novela ou no filme? Era o motorista, era o lixeiro, era a empregada doméstica. Isso vai se perpetuando ao longo do tempo. Eles não eram os mocinhos, geralmente eram os vilões. E isso vai se transformando, vai sendo passado para a sociedade como que isso é normal. Independente de raça, cor ou religião, nós somos todos iguais. Nosso sangue é vermelho e só existe uma raça, a raça humana. Obrigado pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.